Bom, Ney, de primeiro lugar, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Nós somos fundadores da associação, né? Desde 2006 estamos nessa batalha. Como você falou, 26 anos trabalhando com marca própria, né? 37 anos de varejo, então estou bem, com essa carinha de novo, mas estou bem velhinho no mercado. E eu gostei muito da oportunidade quando você me colocou para nós falarmos sobre regulação e segurança. Por quê? Porque com essa pandemia, nos chamou a atenção duas situações muito importantes. Primeiro, realmente a segurança, no sentido de que tudo que está acontecendo no mercado agora é muito importante. E para isso, essa foi uma. E a segunda é quando nós falamos de alimento, né, a gente fala de marca própria, existe uma categoria que é muito considerada de marca própria, que são os produtos de fabricação própria, que muita gente relega, né? As pessoas às vezes as empresas às vezes ficam preocupadas em criar uma marca terceirizada com uma indústria XYZ, mas às vezes relega todo aquele processo de fabricação própria. Eu mesmo aqui no Rio de Janeiro já fiz alguns projetos de tentar homogeneizar o sistema, criar qualidade para todas as lojas de uma determinada rede, mas nem sempre isso foi de uma maneira correta e foi aceita. E aí o que aconteceu? As pessoas, cada loja trabalha da sua forma. Então, o consumidor sabe que aquele produto que é fabricado na loja, ele considera como marca daquela loja, independente do que você use, se é fabricação própria ou não. Ou alguns criam alguma marca para trabalhar lá. Só que, quando você leva esse produto para casa, o que aconteceu com esse produto na fabricação? Qual foi o manuseio desse produto? Né? A gente não tem ideia. E uma das preocupações da marca própria, da associação, é que você tenha uma homogeneidade de imagem naquilo que você oferece. Então, se você tem um produto que é terceirizado, um panetone que você terceiriza, aquele que você fabrica, ele tem que ter uma qualidade parecida, ou então, pelo menos, padronizada. Então, hoje, aqui nessa nossa trilha, eu convidei três profissionais da área para falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a nossa querida Luana Limoeiro, que ela é doutora em ciências de tecnologia da nutrição e é nutricionista e doutora em ciências e tecnologia de alimentos. Vai falar um pouco sobre tendências de alimentares e as possíveis fraudes. Essa é uma outra característica muito importante quando nós falamos que a gente está falando sobre marca própria. Eu vou fazer marca própria. Quando eu trabalho com meus clientes aqui no Rio, eu sempre participo da reunião com a indústria para saber até que ponto aquele produto ele está sendo trabalhado de uma maneira correta, se ele não existe possibilidade de ter alguma fraude, quais são os exames, né, os laudos, as análises que devem ser feitas nesse produto para que você tenha segurança. Como você falou, e como a gente fala isso há mais de 20 anos, marca própria tem pai e mãe, né? O pai é o dono da marca, a mãe é a indústria. Então, quando você vai fazer o produto, você vai desenvolver aquele produto, você tem que estar ciente de quem é aquele teu fornecedor. Ele tem que passar por aquelas análises, né? Se tem o BRICS adequado, se tem o teor de ativo adequado, enfim, tudo aquilo você tem que conhecer um pouco. Eu aprendi um pouco de cada coisa durante esses 26 anos trabalhando com marca própria e visitando muitas fábricas, etc, etc. Então, a Luana vai falar um pouco sobre isso. Depois vai vir a Manuela Peçanha, que é professora adjunta do Departamento de Nutrição Social da Universidade Federal Fluminense, que está aqui com a gente. Além de serem amigas próximas, né, professoras queridas, ela vai falar um pouco sobre toda essa parte de condições higiênico-sanitárias, de fabricação de produtos dentro dos mercados, dos restaurantes, qualquer área de produção de alimentos. E o nosso querido amigo de muito tempo aí, que é o Sandro Benelli, excelente profissional do varejo, vai complementar, conversando um pouquinho mais sobre como os supermercados Verão trabalha com isso, com toda a parte de segurança, não só alimentar, mas toda a parte de segurança dos seus consumidores e essa fabricação própria também. Haja visto, né, haja vista que a gente observa que cresceu muito
a produção de alimentos, de entrega de alimentos, né, de delivery de alimentos, de produção terceirizada de alimentos nessa pandemia, e que o consumidor realmente está muito preocupado na hora que ele vai ao mercado e o que ele está levando para casa. Então, vamos começar com a nossa querida Luana. Luana, fique à vontade aí, pode fazer sua apresentação. Oi, boa tarde a todo mundo. O Marco já falou um pouquinho aí, né, sobre mim. Tive o grande prazer de ser uma das professoras aí na caminhada que ele traçou dentro da nutrição. Hoje ele é um querido amigo, né, e colega de profissão. Fiquei muito feliz pelo convite de palestrar sobre um assunto que eu gosto bastante, né, porque, como ele disse, a gente tem essa questão dos padrões de identidade de qualidade dos alimentos, e quando a gente fala de marca própria, é a nossa marca, é o nosso nome que está ali, então a gente tem que assegurar. Eu vou falar um pouquinho desse tema em relação às novas tendências do mercado de alimentos. Estamos passando por diversas mudanças, não só na questão, né, dos padrões higiênicos sanitários, mas também por conta do Covid, da pandemia, mas também pela mudança mesmo da consciência da população em relação à alimentação. Ele me deu um desafio, que é tentar falar em 20 minutos, que eu gosto de falar, e aí eu vou falando. Para quem é professor é difícil falar em tão pouco tempo, mas eu espero conseguir ser sucinta. Sou nutricionista de formação, sempre gostei dessa parte de ciência, tecnologia de alimentos, desenvolvimento. O Marco brinca comigo, fala que eu tenho uma veia empreendedora muito grande, porque eu gosto de lançar. Eu acho importante a gente ter essa questão da marca própria, né, essa fixação, e não só para alimentos, que é a área de muitos que estão aqui assistindo, mas também para a área de serviços, né? Quando a gente presta um serviço, é bom a gente ter essa fixação da nossa marca. E eu fiz mestrado e doutorado na área de ciência e tecnologia de alimentos. Meu doutorado, eu desenvolvi um produto, né, um requeijão, que tem toda uma funcionalidade prebiótica por conta dos ingredientes, alteração na composição, sempre tendo esse cuidado para a gente não fugir do padrão de identidade e qualidade do alimento. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês os meus slides. Eu confesso que no Zoom eu não sei como é que eu faço compartilhamento. Se o Marco puder me dar uma ajuda. Eu tentei olhar aqui embaixo para ver onde é que é o compartilhamento dos slides. É esse share screen? Isso, é na base do teu share screen. Tá. Já achei. Aqui, obrigada pela ajuda, Sandra. Bom, estou abrindo aqui. Eu não sei se vocês conseguem já ver a projeção Você já carregou para vocês a projeção do slide? Conseguem ver os slides já? Bom, que bom. Então, como eu disse, o tema, né, da palestra vai ser de tendências alimentares e a preocupação com as possíveis fraudes dentro dessa tendência. Falar um pouquinho sobre os pilares das tendências, quando a gente fala de tendências de lançamento de produtos, né, no mercado de alimentos. Existem 5 pilares onde a gente se baseia essa escolha de qual alimento eu vou colocar, né, qual alimento eu quero trazer para a minha marca própria, o que eu acho que vale a pena desenvolver. Então, o primeiro dele é sensorialidade e prazer. O alimento, a gente sabe que ele tem essa questão, eu falo muito isso, como nutricionista, é claro que a gente se preocupa muito, tá, com a saudabilidade, que seria aí no nosso segundo pilar, né, mas não adianta eu desenvolver um alimento que ele seja super saudável dentro dos padrões nutricionais e que ele não seja gostoso, que ele não seja atrativo, que eu não tenha o prazer em comer. Porque quando a gente pensa em consumidor, o consumidor ele quer isso, ele quer o prazer em estar comendo aquele alimento. Então, quero comer um biscoito, claro que ele seja integral, que ele tenha redução de açúcar, redução de sódio por conta da saudabilidade, mas que eu também tenha prazer em estar comendo. Então, quando a gente pensa em produtos para ser lançados no mercado, esse é um pilar de extrema importância. Puxando o gancho já para a saudabilidade, que a gente falou um pouquinho, a gente vai ver que hoje grande parte dos produtos que tem tendência aí de serem lançados, eles estão relacionados à questão de saúde e bem-estar.
temos uma população hoje que, por conta dos meios de informação, estão muito preocupados com aquela escolha do alimento que vai trazer mais saúde para eles, tá? E vai trazer bem-estar. Então, a gente tem essa questão do nutricionista ser mais acionado, né, para lançamento de produtos, para testar que aquele produto ele é saudável. Temos, por conta da nossa estilo de vida, né, de trabalhar, de fazer mil coisas ao mesmo tempo, a conveniência e a praticidade é outro pilar importante quando eu penso em lançamento de produtos no mercado. Então, eu tenho que pensar no alimento que ele seja de fácil preparo, claro, não esquecendo nunca do pilar anterior, que ele tenha as características sensoriais, que ele seja saudável, mas também que ele tenha essa praticidade, essa conveniência. Então, a gente vê hoje as pessoas morando, não em famílias tão grandes, então já é fácil já achar no mercado um exemplo, né, que tem um pão de forma que é embalado a cada 2 dentro do pacote de pão de forma, e essa é a questão da praticidade, você conseguir comprar um pacote maior, mas você ter sempre um produto fresco. Entra aí um pouquinho que eu vou falar sobre análise de alimentos, sobre fraudes, que é a questão da confiabilidade, da qualidade do produto que a gente está lançando no mercado. Então, quando eu estou lançando uma marca e o meu consumidor ele tem confiança naquela marca porque tem qualidade, porque tem sabor, eu não posso perder isso. Eu tenho, então, aí a questão, né, da qualidade assegurada, das pessoas pensarem na minha marca, pensarem no meu produto e saber que aquele produto, confiarem que aquele produto tem a qualidade. E o quinto pilar, quando a gente pensa nas tendências alimentares, está relacionado à sustentabilidade e à ética. E ética, quando a gente fala de fraude de alimentos, permeia muito aí quando a gente fala de ética. A sustentabilidade, hoje, a gente vê que as indústrias, questão de embalagens de alimentos, né, então a gente tem as embalagens já biodegradáveis, a gente tem a questão dos orgânicos, que é uma tendência que a gente vai ver. Então, a gente tem hoje toda essa preocupação da indústria, porque quando a gente pensa numa cadeia produtiva de alimento, desde lá da minha matéria-prima até chegar ao meu consumidor final, são várias perdas que a gente pode ter ao longo do caminho, que tem impacto, né, para o meio ambiente, que tem perdas nutricionais. Então, a questão da sustentabilidade está relacionado muito a isso. A gente procurar uma produção, né, que respeite a natureza, que atenda a demanda do mercado, que atenda às necessidades nutricionais, mas que também respeite a natureza. E aí, eu trouxe aí algumas principais tendências de alimentos que estão sendo lançadas no mercado e depois eu vou falar um pouquinho das fraudes que cada uma delas podem sofrer. Então, o que está hoje muito em alta quando a gente pensa em cultura alimentar é o veganismo e o vegetarianismo. Então, com base nisso, hoje a gente vê até as grandes redes de fast food, os grandes mercados, as grandes marcas lançando alimentos que tradicionalmente são feitos com proteína de origem animal, sendo substituídos pelas plantas, né, pelas proteínas vegetais, que é o que a gente chama de plant-based, né? Então, esse conceito é para atender esse público por causa do conceito que esse tipo de alimentação tem, que é uma alimentação mais saudável, com menos colesterol, com menos gordura saturada, né, que não tem a questão de toda a preservação da natureza, da criação, né, desses animais, o impacto que uma agropecuária, né, tem para o ambiente em relação ao consumo de água, recursos renováveis. Então, essa é uma corrente que vem crescendo no mundo, vem crescendo no Brasil. No último ano, cresceu, né, mais de 20% das pessoas que se autodeclaram veganos e vegetarianos. Então, essa é uma tendência que a gente vê do mercado lançar produtos com essa substituição. Uma outra tendência também que a gente vê acontecendo muito forte é o uso de farinhas diferenciadas. Mais uma vez, por conta da questão da saudabilidade, como eu disse lá na frente, a gente tem essa população que está cada vez mais exigente em relação ao que é saudável. Então, a gente tem a farinha branca, que ela é muito utilizada para vários produtos, principalmente de panificação. E aí a gente tem vários, hoje, substitutos. Então, temos farinha de amêndoas, farinha de sorgo,
né? A própria farinha a fécula, né? A farinha de arroz, as féculas, que são esses substitutos. E aí dentro dessas farinhas, a gente vai ver que está no próximo slide, até farinhas que não são tão convencionais assim, de alimentos que estão dentro da nossa cultura aqui do Brasil, né, a cultura alimentar. Então, essas farinhas, além da gente ter uma questão de diminuir a ingestão da farinha branca, pela questão de saúde, a gente tem também uma parcela hoje da população que é intolerante ao trigo. E aí a gente conseguiria desenvolver os produtos com a mesma questão sensorial sem o uso da farinha branca. Uma outra tendência que é bem forte também está na questão dos orgânicos, por conta da sustentabilidade, que a gente falou que é um dos pilares dessas tendências alimentares. Muitos estudos hoje apontam a importância que tem nociva, né, para a nossa saúde, a exposição prolongada aos agrotóxicos, que são cada vez mais utilizados na cadeia e na produção de alimentos. Então, a gente tem aí hoje uma corrente muito grande que defende, né, preservando a natureza e preservando a saúde humana de uma agricultura orgânica. A gente tem aí muitos estudos hoje sendo desenvolvidos com o uso de farinha à base de insetos. Então, na verdade, é todo um contexto que nós temos. Esses insetos, eles são transformados em farinha pela facilidade da farinha se misturar a outros ingredientes. E essa farinha de insetos, ela tem uma vantagem em relação às farinhas, né, que a gente falou no slide anterior, por conta da quantidade de proteína. Então, são farinhas que são altamente proteicas. Eu tenho proteínas de alto valor biológico, então que tem uma absorção alta. Então, pensando lá num vegano, num vegetariano, que eles tendem a ter uma ingestão menor de uma proteína de alto valor biológico, essas farinhas à base de inseto, né, elas entram aí como uma possibilidade, não só farinha, tá? Então, a gente tem óleos de alguns tipos de inseto que são utilizados. Muitos estudos desses são feitos na UFRJ, com muitos artigos já publicados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, seriam farinhas com alto valor nutricional. E aí, sempre quando eu falo sobre isso, as pessoas se espantam, né? Eu falo assim, nossa, mas é qualquer inseto? Eu falo assim, não, gente, é um inseto criado para aquela finalidade. Tá? Então, assim como a gente tem a criação de animais para os alimentos, nós temos os insetos criados para essas finalidades. E a vantagem do consumo desses insetos seria o menor custo de produção. Então, quando a gente fala, tá, na criação de boi, onde eu tenho aí, eu preciso de um espaço, eu preciso de muita água, eu preciso de muita ração, então eu tenho uma certa necessidade de recursos naturais muito maiores do que produzir uma minhoca, por exemplo, do que produzir um mosquito, né, e aí utilizar esse mosquito, essa minhoca para fins alimentares. Uma outra tendência que aparece muito forte também na produção de alimentos é os outros tipos de açúcares. Então, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito grande do consumo muito alto de açúcar. Todo mundo sabe que o alto consumo de açúcar desenvolve vários tipos de doença, e aí aparecem substitutos até da produção do próprio alimento. Então, os alimentos eles têm muito xarope de glicose, açúcar invertido na sua composição para a produção daquele alimento, e outras fontes ditas mais saudáveis apareceram com muita força, tanto no mercado quanto na promoção, na produção daquele alimento. Então, novas fontes, então açúcar de coco, de romã, de tâmaras, ou então até um novo açúcar que foi lançado esse ano no mercado, que é Suerve, ele tem 0 quilocalorias, ele é feito por eritrol, mais uma mistura de açúcares de vegetais ou frutas, e aí cada marca usa um tipo de vegetal ou de fruta para produzir esse açúcar, e que aí ele dá aquela sensação do doce, sem ter caloria, e é um açúcar de uma fonte natural. E para fechar aí, eu só trouxe 6, porque se deixasse eu ia ficar aqui falando, são várias tendências que nós vimos, né? Eu tirei do Trend Foods, e aí ele tem uma lista de 20 tendências, eu peguei as 6 principais. A gente tem as bebidas não alcoólicas. Então, mais uma vez, por conta daquela população
que gosto de beber um drink, que gosto de socializar, que gosto do sabor daquela bebida, mas que não quer se expor aos efeitos do álcool, tanto para a saúde quanto para a questão de segurança, né? Eu quero sair, mas eu quero beber um drink, e tem a questão da lei seca. A gente vê no mercado hoje muitas bebidas não alcoólicas sendo lançadas com sabor daquelas bebidas alcoólicas para preparação de drinks, mas sem ter esse efeito do álcool. Então, essas seriam as principais tendências que a gente tem na produção de alimentos e que estão sendo absorvidas também pelos produtores de marca própria, porque é um nicho de mercado que tem crescido muito, principalmente quando a gente fala de questão de saudabilidade, né? A população tem buscado muito esse tipo de alimento. E aí a gente entra na questão da fraude, que tem a ver com segurança. Então, eu quero produzir o meu próprio alimento, eu quero produzir um alimento dentro dessa tendência que o mercado está me apontando de consumo, que vai aumentar dentro dessa novidade do mercado, e aí o que eu faço? Então, o que seria a fraude? A fraude é muito mais comum do que a gente imagina, e aí como a gente pensa em marca própria, a gente tem que ter qualidade, a gente tem que ter segurança, confiabilidade, porque para uma marca e conquistar um cliente, né, são anos de mercado, e o Marco, melhor do que ninguém, conhece toda essa caminhada que é para a gente poder manter essa marca no mercado, mas que a gente pode comprar uma matéria-prima que não seja dentro da qualidade, a gente pode acabar colocando nossa marca numa furada, digamos assim, né, com pessoas que não tenham índole. Então, eu falo que o grande problema da fraude está na pessoa que comanda, né, que ela só ocorre por causa de ganância, de falta de ética. Mas o mercado, a minha matéria-prima está cara, eu posso substituir, eu posso misturar, eu posso aumentar o volume, e qual é a segurança que eu posso ter? Análise de alimentos. Então, a gente tem hoje as análises, né, que vão trazer essa ferramenta para as indústrias e para os mercados distribuidores poderem prevenir caírem nesse tipo de fraude. Por quê? A fraude, ela tem pouco impacto, né, pouca mudança na questão sensorial do alimento, mas ela tem um impacto muito grande na qualidade, no valor nutricional. E aí eu acabo perdendo aquele cliente, ter a confiabilidade na minha marca por conta das fraudes. Então, a gente tem análise de alimentos como uma ferramenta para precaver. Então, hoje, o que a gente tem em detecção de fraudes? Temos equipamentos que vão dar respostas analíticas muito mais rápidas, precisas, exatas, e que às vezes vale a pena, né, a gente investir nesse custo de análise de alimentos, mas com um laudo que garante a qualidade, garante a segurança do consumo em relação às substâncias que podem estar presentes ali ou não, tá? Para poder declarar que ele não tem aquela substância, para declarar que ele é fonte de tal nutriente. Eu tenho uma comprovação científica, tá? Então, quando eu faço uma análise dessas possíveis fraudes, tá? Eu tenho aí laudos, certificados analíticos, que vão dar confiabilidade para o meu cliente, para o meu consumidor, em relação à qualidade do meu produto, da minha marca. Mas isso hoje tem um custo. Mas eu falo que qualidade não é custo, qualidade é investimento. Então, eu estou investindo na qualidade do meu produto para trazer confiabilidade para a minha marca. Eu até trouxe aqui, e aí essas novas tecnologias ajudam muito, né? A gente tem análises de alimentos que são bem demoradas, né, quando são feitos com vidrarias e reagentes, e quando eu invisto no laboratório de análise de alimentos, eu coloquei até um exemplo aí de um analisador de proteína, que ele consegue fazer análise de proteína de forma mais rápida e me dar esse resultado analítico melhor. Trouxe também aqui um outro exemplo que eu achei muito legal, né? Foi uma pesquisadora que ela criou uma técnica que detecta a fraude no leite a partir do smartphone dela. Então, a técnica, ela é por colorimetria, por espectro de luz, e aí é uma técnica simples de mistura de reagentes, e a partir da leitura de foto que o smartphone tira, ela consegue ver se tem aquela substância que é proibida utilizar no leite. Por que o leite? Porque o leite hoje é um dos alimentos que mais são fraudados que a gente tem no mercado, tá? E a técnica ainda está esperando a patente. Eu coloquei até o caminho, se alguém se interessar, a pesquisadora ela dá
uma entrevista, ela explica a técnica, como é que ela utiliza, mas pelo esquema que a gente pode ver aqui, não é muito, não tem um mistério muito grande, né? Misturar os reagentes, colocar numa caixa de isopor com uma lâmpada de LED e tirar foto aí com o smartphone, que ele consegue, dependendo da cor que aparece, vai dar lá a concentração da substância que está sendo analisada. Então, hoje, os investimentos de pesquisa na análise de alimentos vêm muito para isso, poder garantir a qualidade e a segurança para o consumidor em relação àquele produto. E aí, dentro daquelas tendências, eu coloquei como poderia ser fraudado. Então eu quero investir no lançamento de uma marca dentro daquelas tendências de mercado, o que eu tenho que ficar, né, atento? Bom, antes, né, de falar sobre isso, eu coloquei que a gente tem aí um grande problema, né, porque assim como as técnicas para detecção evoluem, né, a adulteração, o tipo de substância, né, o tipo de fraude utilizado, eles também vão evoluindo. Então, a gente também continua tendo um problema. Eu tenho equipamentos que conseguem fazer essa detecção de forma mais exata e precisa, mas eu também tenho formas de adulterar aquele alimento que fica difícil aquela detecção. Então, dentro daquelas tendências, como eu disse, eu trouxe aqui quais seriam as possíveis fraudes. Então, quando eu penso no alimento baseado em plantas, né, o que seria uma fraude possível dentro dessa tendência? Seria o uso de plantas que não são autorizadas e não são liberadas para o consumo, né? Então, a gente tem aí as punks, que são as plantas não convencionais, né, destinadas à alimentação, mas que a gente sabe que não tem nenhum tipo de substância ali que é nociva à saúde, então elas são indicadas, digamos assim, para o consumo humano. Então, não poderia usar qualquer tipo de planta para poder fazer um hambúrguer, para poder fazer uma almôndega, né, para poder fazer um tipo de alimento. Eu tenho que ter a certeza que essa planta ela é autorizada para o consumo humano. Em relação a essas farinhas diferenciadas, seria mistura de pós, que não são destinados à alimentação, para poder aumentar o volume. Então, a gente aí tem mistura de sílica, a gente tem mistura de gesso em algumas farinhas, né? Então, no café, mistura de casca de cereal que a gente moe e torra. Então, qualquer resquício de produção que a gente possa moer, torrar e misturar as minhas farinhas, porque essas farinhas, ditas farinhas diferenciadas, elas são farinhas que têm um custo alto, então existem técnicas analíticas que a gente consegue ver, tá? Então, uma varredura eletrônica, por exemplo, a gente conseguiria ver se o grão é mesmo grão daquele cereal ou daquele alimento que a gente está analisando, então a gente consegue ver isso através da análise de alimentos. Os orgânicos, inclusive, tiveram várias reportagens, né, publicadas aí na rede sobre alimentos que eram vendidos orgânicos e que, na verdade, eles não eram orgânicos, e dependendo do tipo de agrotóxico, da quantidade, a gente não consegue detectar nas análises. Eu preciso ter um equipamento, né, um HPLC, uma cromatografia gasosa, mas dependendo da concentração a gente não conseguiria detectar. As farinhas à base de inseto seria o mesmo raciocínio dos outros tipos de farinha, tá? Que seria uso de insetos não estudados ou não liberados para aquele fim. Os outros tipos de açúcares, o tipo de fraude que pode acontecer é o misturar adoçantes artificiais. Aí, quando a gente fala de açúcar e adoçante, né, é sempre uma dúvida muito grande, porque assim, mas se eu quero ter uma vida saudável, eu tenho que substituir o açúcar por um adoçante. E aí, eu, como nutricionista, eu falo, não necessariamente assim, né? Depende, qual é o tipo de adoçante? Adoçante artificial? Um adoçante natural? Qual é a quantidade? Às vezes é muito melhor a gente diminuir a quantidade, né, mudar, tentar adaptar o nosso paladar para alimentos menos doces, do que comer um adoçante artificial, porque dependendo do tipo de substância que tem adoçante artificial, ele pode ser cancerígeno. Então, a gente tem que se basear no que os estudos apontam para a gente. Eu falo assim, mas então por que eu uso porque é cancerígeno? Porque ele tem um custo menor. Dependendo da concentração, isso é cancerígeno quando ingerido numa concentração acima. Então, como ele tem um custo menor, eu posso colocar ele um pouco no açúcar que tem um custo maior, tentar baratear a minha produção
para colocar um produto no mercado, mas qual é o impacto que isso vai ter na qualidade? Qual é o impacto que isso vai ter lá na minha segurança? Né? E a mesma coisa quando a gente produz as bebidas sem álcool. Qual é o tipo de fraude que pode acontecer? Seria o uso de ingredientes que são nocivos. Em vez de ter... eu coloquei o exemplo aí dos corantes artificiais, né? Porque a gente sabe que o consumo excessivo de corantes artificiais estão relacionados com alergias, com déficit de atenção, hiperatividade infantil, né? Então a gente tem vários malefícios para a saúde associados. Mas eu quero uma bebida que seja colorida, que seja atraente, e aí será que essa substância que eu estou utilizando lá para produzir essa bebida, qual é o impacto que ela tem para a saúde a longo prazo? Tá? E aí eu posso utilizar, qual é a concentração daquele corante que eu posso utilizar para aquela bebida? E aí a gente também, mais uma vez, através daquelas técnicas de análise de alimentos, eu consigo garantir que esse alimento ele está dentro do padrão de identidade e qualidade dele. Porque quando eu quero lançar um produto no mercado, como eu disse, eu tenho que garantir que eu vou lá na minha legislação da Anvisa, vejo quais são os meus padrões, e aí eu vou pegando e vendo se aqueles padrões, eles atendem o que a legislação me pede. Bom, como eu disse, é um tema que eu gosto muito, se deixasse eu ficava falando aqui, mas eu acho até que eu consegui, né, cumprir um pouquinho do tempo. Queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, coloquei os meus contatos aí profissionais, tá? E meu e-mail, e aí se quiserem mais alguma pergunta, mais tarde a gente vai abrir para pergunta, e aí passo agora a palavra para o Marco. Manuela, Luana, obrigado mais uma vez aí, foi bastante esclarecedor, eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder falar no final. Manu, agora é a sua vez, tá? Então a Manuela Peçanha vai falar um pouco sobre as condições higiênico-sanitárias do comércio varejista e alimentos em tempos de Covid. Vamos lá? Vamos tentar fazer em 20 minutos? Vamos lá. Gente, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer, Marco, por esse convite, né? E como Luana falou aqui, né? Quando o professor começa a falar, né? A gente desembesta e esquece da vida. Então, eu vou tentar ser também sucinta, né? Ainda mais por um assunto que eu gosto muito, que é o controle higiênico sanitário, um pouquinho de legislação. Nem me ative muito na legislação especificamente, mas tentando trazer o que a gente tem hoje, né, de recomendações referente às condições higiênicas sanitárias na área de varejo, alimentos, como um todo, né, não só mercados, mas também pensando restaurante, na própria produção mesmo de refeições dentro dos próprios mercados, né. E também eu considero como uma informação para a gente, né, enquanto consumidor, né, que todos somos, né, então é importante, acho, a gente trazer essa visão, né, relacionada às condições higiênicas sanitárias. Vou tentar compartilhar minha página. Então, o Marcos já tinha me apresentado, né, mas eu sou a professora Manuela, eu estou agora como professora adjunta da UF, né, da Faculdade de Nutrição da UF, e a gente vem trabalhando com essa área de controle higiênico sanitário lá na universidade, principalmente com orientações para manipuladores de alimentos, de restaurantes. A gente trabalha basicamente com os restaurantes universitários, né, e com também os serviços de alimentação permissionários que tem dentro da universidade, né, fazendo a capacitação desses manipuladores, e também com um projeto relacionado à comida de rua. E com essa questão da pandemia, né, a gente acabou tentando trazer essas informações para as pessoas que continuaram produzindo suas refeições em casa e que precisam produzir, por exemplo, para venda, né, como é o caso de alguns restaurantes e até mesmo mercados, né, que precisam produzir, né, refeições ou determinados tipos de alimentos dentro do seu próprio estabelecimento. Então, eu trouxe assim, um panorama um pouquinho dessas condições higiênico-sanitárias, né? O que a gente precisa observar em relação a essas condições dentro do comércio varejista de alimentos. E pensando também no que a gente tem hoje em dia, né, referente à produção de alimentos como um todo, não só para o comércio varejista, mas também pensando na produção de refeições, né, que hoje teve um crescimento muito grande, né, porque as pessoas ficaram em casa, né, por conta da pandemia, e a gente teve que produzir nosso próprio alimento. E os locais que tiveram que
fornecer esses insumos, né, eles também tiveram que se adequar em relação às condições higiênico-sanitárias e cada vez melhor, né, na verdade, né, porque a adequação em relação às condições higiênico-sanitárias a gente espera que tenha em todos os lugares, até porque a gente não teve nenhuma modificação em relação a essas condições higiênico-sanitárias de legislações anteriores que a gente já tinha, né, essa observação da importância de determinadas condições. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né. A gente observou esse crescimento do comércio varejista de alimentos e de refeições, e as pessoas hoje, elas estão realmente mais preocupadas, né, mais exigentes em relação a essa questão da qualidade e também não só da qualidade, como a Luana colocou aqui, a questão da saudabilidade, mas pensando também nas condições higiênico-sanitárias. E com a pandemia, acho que isso ficou mais evidente, né? As pessoas hoje têm uma preocupação maior nesse sentido. Mas é importante a gente falar, e eu como professora nessa área, né, de higiene de alimentos, que a gente tem que ter essa preocupação sempre, não só por conta da pandemia, né, mas toda essa preocupação relacionada às condições higiênico-sanitárias na produção de alimentos, no consumo de alimentos, ela precisa acontecer sempre, né, porque não é só o coronavírus que é a nossa maior preocupação, mas, né, existem um grupo de micro-organismos que podem ser transmitidos através do consumo de alimentos quando eles são produzidos de forma inadequada. Então, se a gente não tem esse controle higiênico-sanitário ao longo de toda a cadeia produtiva, a gente pode estar suscetível a esses micro-organismos e alguns deles, né, podem ser fatais, né? Então, não é só uma questão da pandemia, não é só uma questão do coronavírus, né? É realmente uma situação que a gente está vivendo hoje que trouxe à tona essa necessidade, né, do controle higiênico-sanitário de uma forma mais evidente. Mas é importante a gente lembrar que a gente já tem essas legislações referentes a condições, a adequação das condições higiênico-sanitárias desde muito tempo, né? A gente já tem a última legislação que a gente teve referente, né, às boas práticas de fabricação, data de 2004. A gente tem uma de 2002, né? Então, quer dizer, não é de agora, né? O que a gente está tendo agora é um reforço dessas orientações referentes às condições higiênico-sanitárias. Eu acho que isso a gente deve enfatizar sempre, né? Porque parece que as pessoas só agora se preocupam em lavar as mãos, né? Quando isso já era uma preocupação que a gente já deveria ter há muito tempo, né? Isso já deveria estar na nossa cultura. Eu só queria também trazer um pouco desse panorama, né, em relação ao consumo de alimentos, né, que os últimos dados da pesquisa de orçamento familiar mostram para a gente que um pouco mais de 14% das despesas das famílias brasileiras com alimentação, e que desse total, né, 32%, quase 33%, está destinado ao consumo de alimentos fora de casa, né? E aí, quando a gente pensa nesse consumo de alimento fora de casa, a gente está falando de restaurante, lanchonete, e também, né, dessa compra que a gente faz nos mercados, supermercados, enfim, né, para a gente conseguir abastecer, né, a nossa casa também, né? Então, quando a gente pensa nessa despesa, é uma despesa alta, né? E aí a busca pela qualidade, ela também é importante, né? A nossa população tem sofrido essa mudança nesse sentido, né? De tentar buscar realmente um pouco mais de qualidade em relação aos alimentos que estão sendo consumidos fora de casa. E quando a gente pensa nesse consumo fora de casa, a gente tem algumas coisas que vão ser observadas, né? Comer fora de casa, comer fora, comer na rua, né? Faz com que a gente pense em alguns conceitos, né? A qualidade do alimento, daquele alimento que está sendo servido, segurança, né? O tipo de prestação de serviço, qual é o tipo de serviço que está sendo oferecido ali, né? Hoje a gente teve uma mudança em relação, por exemplo, aos restaurantes self-service, né, que tem que ter um cuidado maior nesse sentido, né, de como a gente vai fazer essa distribuição das refeições, né, pensando nessa prestação de serviço. A gente pensa na relação entre produtor e consumidor, o que o consumidor espera daquele produtor de alimentos, né, em termos de qualidade, de segurança da própria prestação de serviço, e essas mudanças sociais que fizeram com que a gente realmente hoje tenha mais esse hábito, né, de consumir fora de casa, né, por N fatores sociais, né, seja pela questão do trabalho, enfim, por diversos fatores que acabam levando realmente, né, um maior consumo de alimentos fora de casa. E aí veio a pandemia, né, esse cenário não modificou muito, a gente tem buscado realmente, né, muitas pessoas ainda continuam, né, buscando a sua
refeição fora de casa e a necessidade da gente, enquanto em casa, né, ter que comprar de outros locais, né, e aí buscando, né, esses mercados e tudo mais. Então, esse comer fora de casa, ele envolve muitos setores, né, não só os restaurantes, né, mas também quem fornece para esses restaurantes e tudo mais. Então, é importante a gente pensar em toda essa cadeia. E quando a gente pensa em toda a cadeia, a gente também tem que pensar nessas condições higiênico-sanitárias no todo, né, não só na nossa casa, não só no restaurante, mas em todo o processo produtivo. E aí eu coloquei aqui o que a gente tem de tendências globais do varejo alimentício, pensando, né, como um todo em relação a essa visão geral, né, do comércio de alimentos, não só de alimentos, de refeições, né? A gente tem os deliveries que aumentaram bastante, né, nos últimos tempos. Já era uma tendência de 2019 para 2020, né? E aí com a pandemia isso se reforçou. Alimentos que são fornecidos em bolos, então como se fossem refeições já prontas, né? Já vem direto ali naquela vasilha. A Luana até colocou aqui, né, plant-based food, que é uma tendência, né, que a gente tem observado hoje, junto com os orgânicos também. As opções homemade, que são aquelas de preparações próprias, né, de preparações até mesmo caseira, onde a gente mesmo prepara o nosso alimento. Então, às vezes, as pessoas compram só alguns ingredientes que já vêm próprio para determinado tipo de preparo, né? E aí você mesmo faz em casa, você mesmo faz o seu preparo, você, sua família e tudo mais. Os probióticos que ainda estão dentro dessa tendência, né, global do varejo, e também alimentos, refeições de outros países, de outras culturas que têm crescido bastante, né, dentro da nossa cultura. Isso virou uma tendência de uns tempos para cá, pensando na alimentação como um todo, né? Então, eu coloquei até como exemplo aí com a comida japonesa, né? Mas a gente tem várias outras áreas, né? E aí botei até de propósito aqui a comida japonesa, porque a gente sabe que é uma comida que tem realmente uma preocupação, que a gente precisa ter uma preocupação maior com relação a essas condições higiênicas sanitárias, principalmente quando a gente pensa, né, no delivery, quando a gente pensa até mesmo no próprio restaurante, né, na forma como esses alimentos eles são produzidos, né, e aí pensando hoje, né, frente à pandemia, frente a essa necessidade de maiores cuidados em relação às condições higiênicas sanitárias, né, como esses alimentos eles estão sendo colocados para os clientes, como é que esse alimento está sendo colocado para a população, né? E aí, assim, qual é o risco que a gente tem em relação ao consumo desses alimentos, né? Então, são coisas que realmente a gente precisa, a gente coloca aqui como tendência, mas que a gente precisa refletir, né, em relação às condições higiênicas sanitárias desses alimentos. Então, a gente entende que a alimentação ela é um fator essencial, né? E a gente viu isso durante a pandemia, né? As vendas de alimentos em super e hipermercados tiveram uma alta, né, significativa nesses últimos meses, né, por conta da pandemia. E isso reflete, obviamente, né, também a necessidade de maiores condições ou de melhores condições para que esses alimentos eles possam ser consumidos de uma forma mais segura, né? Então, se a gente está oferecendo esses alimentos, é importante que esses alimentos eles sejam oferecidos com qualidade e que a gente tenha realmente essa preocupação e que as pessoas saibam até que ponto essa preocupação é necessária ou não, né? O que é necessário ou não fazer para que a gente possa ter boas condições higiênicas sanitárias no comércio e na venda desses alimentos. Como a gente, né, já tinha começado aqui desde o início, a gente teve um aumento no varejo, né, em relação às vendas de alimentos, mas uma redução muito grande no food service, que é nessa alimentação fora de casa que eu até comentei aqui em relação às refeições, né? Mas a questão do delivery, né, isso ainda continuou, né? A gente não pode nem dizer que teve uma redução, pelo contrário, a gente teve um aumento nessa questão do delivery, mas a busca pela comida fora de casa, em restaurantes, por exemplo, a gente teve uma queda porque a gente também teve, né, o fechamento desses restaurantes e a necessidade de readequação desses restaurantes para retornar, né, durante esse período aí de reabertura que a gente está tendo, né, de flexibilização das atividades econômicas. Então, a gente teve uma queda muito grande na venda de refeições e compensação, uma alta nessa venda de insumos, porque as pessoas começaram realmente a aumentar a sua produção em casa, né, a fazer sua refeição em casa. E muitas pessoas também começaram a fazer preparações em casa para venda, né, não só
em relação ao seu consumo próprio, né, mas pensando também no seu sustento econômico, né, porque muitas pessoas também tiveram impacto significativo em termos econômicos, né, por conta da pandemia. E aí, uma das preocupações, né, que foram surgindo ao longo desse tempo em relação à venda de alimentos, né, era como manter todo esse comércio de alimentos seguro, porque é uma atividade essencial, como a gente falou aqui, que não foi, né, totalmente fechada ao longo, né, desse processo da pandemia, principalmente falando de mercados. A gente continuou com lojas, né, e mercados abertos. Restaurantes, eles tiveram que ser fechados, né, até pela estrutura que a gente tem dos restaurantes. Normalmente é um espaço mais social, onde a gente tem contato maior entre as pessoas, né, aquele momento que a gente vai para o restaurante para confraternizar, então, né, a necessidade de distanciamento fez com que a gente tivesse realmente, né, uma dificuldade maior em manter esses estabelecimentos abertos, mas a gente precisava de alimentos, né? As pessoas continuavam precisando de alimentos e por isso os mercados, né, super e hipermercados continuaram abertos. Então, como manter essas lojas limpas, seguras, higienizadas, né, sem deixar de lado a segurança dos alimentos? E aí é uma coisa que eu coloco aqui importante, né, que a gente não pode deixar de falar, né? O que a gente tem hoje de informação referente à pandemia, né, a Covid-19 e a contaminação pelo coronavírus, é que o risco de contaminação, né, por alimentos do coronavírus é muito baixo. Então, assim, né, a gente não tem ainda nada, né, que traga para a gente que há contaminação através de alimentos. Né? Então, isso já é um ponto importante quando a gente pensa na venda e na comercialização e na necessidade, né, de manter as condições higiênico-sanitárias adequadas dentro desse comércio. E em relação às embalagens também, né, porque a gente não fala só do alimento em si, mas a gente também pensa na embalagem no qual aquele alimento está armazenado. Né? Então, a gente sabe também que o risco é bem menor, né, quando a gente compara com outras formas que teriam de transmissão do coronavírus. Mas aí, com relação às embalagens, né, a gente teve uma movimentação muito grande em relação a quais são as superfícies nas quais esse coronavírus ele consegue se manter, né, ele consegue permanecer ativo e que possa, né, em algum momento, acabar sendo transmitido para as pessoas. Né? Então, a gente tem alguns dados na literatura que mostram tempos diferentes para diferentes tipos de superfícies né, que podem ser utilizados como embalagem para alimentos e que poderiam ter aí a manutenção do coronavírus dentro desse tempo. Né? Então, por conta disso, né, a preocupação em relação às condições higiênicas sanitárias referentes a alimentos está muito mais ligada a essa questão das embalagens, das superfícies, né, e todo esse processo de manipulação que a gente teria do alimento, uma vez que o coronavírus ele estaria ligado ao manipulador, à pessoa, né, inicialmente. E aí, a partir do momento em que a gente tem essa pessoa contaminada, ela poderia passar esse vírus, né, para superfícies, e aí sim a gente poderia ter a contaminação através das superfícies. Lembrando, mais uma vez, que através do consumo do alimento a gente não tem nada comprovado de que haja realmente essa contaminação. Né? Então, a contaminação que poderia acontecer seria através das superfícies, e aí entendo essa superfície também as embalagens do alimento. Né? E por isso, então, essa preocupação toda que hoje todo mundo brinca, né? Que o pessoal tem lavado saco de arroz, né? Tem lavado até mesmo embalagem de sabão, né? Essa preocupação toda que as pessoas têm hoje em dia referente a esses procedimentos, né? Quando a gente compra alguma coisa e tudo mais. Mas essa preocupação é justamente por conta dessa manutenção, né, dessa possível manutenção do coronavírus na superfície de diferentes materiais, plástico, inox, madeira, enfim, qualquer que seja esse tipo de material que poderia ele estar ali presente. Né? E aí a questão da higienização é um ponto importante nesse sentido. Né? Uma vez que eu consigo fazer a higiene correta, né, o processo de higienização correto dessas superfícies, o risco reduz ainda mais. Né? E aí, em relação ao consumo do alimento, a gente não teria
problemática, né, uma vez que o alimento não é considerado um veículo de transmissão do coronavírus. Então, a gente não teria essa preocupação em relação ao consumo direto do alimento. Então, eu coloquei aqui, né, o que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela elaborou vários materiais que eu achei bem interessante, eu acho que fica fácil da gente visualizar aqui quando a gente traz uma apresentação, relacionados a protocolos de segurança em diferentes áreas. Né? Esse aqui seria o protocolo básico de segurança em diferentes áreas, né, em diferentes áreas de comércio e tudo mais, né? Até enquanto sociedade, o que a gente deveria ter, né, em termos de segurança, de comportamentos, né, de segurança para que a gente possa evitar a disseminação do coronavírus. Então, a questão da lavagem das mãos é, assim, um item fundamental. Vocês vão ver aqui que nesses protocolos eles colocam isso em todos os materiais de orientação. Né? Então, lavagem das mãos com frequência é fundamental. E aí, quando a gente fala de lavagem das mãos, foi uma outra coisa também que a gente teve muito presente, né, nesse momento. Bom, vou usar álcool, né? Uso álcool gel, álcool 70 e tudo mais. Ok, o álcool, ele é eficiente nesse sentido, né? Para que a gente possa higienizar, mas a gente só usa o álcool realmente se a gente não tiver disponibilidade de água e sabão, né? Se a gente tem a disponibilidade de água e sabão, que melhor utilize água e sabão. O álcool, realmente, se a gente não tiver essa disponibilidade. E uma outra coisa importante, né? Quando a gente fala de superfícies, né? Tem algumas superfícies que elas não vão ser resistentes à ação do álcool, né? E aí você acaba realmente deteriorando aquela superfície de alguma forma. E tem muita gente que tem observado isso. Eu compro, sei lá, uma caixinha de creme de leite no mercado e ele vem lá com a data de validade. Eu passo o álcool 70, sai o prazo de validade daquela embalagem e aí já era. Você perdeu o prazo de validade daquela embalagem. Porque a impressão que está ali, ela sai com álcool. Talvez se você lavar, e dependendo, né, de como você fizer isso, pode ser uma forma mais interessante para você não perder a qualidade, pensando como um todo, daquele produto, né? Alguns materiais você vai conseguir utilizar o álcool, outros não. Outros você pode optar realmente, né, e tenha preferência por optar pela água e pelo sabão. Né? Então, essa lavagem das mãos com frequência é o ponto importante, o ponto-chave que a gente tem hoje em relação à disseminação, à redução da disseminação do coronavírus. Um outro ponto importante é a questão do distanciamento. Né? Isso foi uma coisa que foi muito bem trabalhada no início dentro dos mercados. Né? Depois, eu acho que o Sandro vai poder falar um pouquinho de como isso está acontecendo, né, dentro das redes como um todo. Mas essa questão do distanciamento era uma situação importante, pensando na redução dessa disseminação e também em relação às aglomerações que a gente sabe que podem acontecer em determinados espaços. Então, o distanciamento, ele traz esse, digamos assim, conforto nesse sentido, né, da gente conseguir reduzir essa contaminação, né? Então, foram 2 pontos importantes dentro dos protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde, que foram realmente abarcados, né, por todos os lojistas e tudo mais, né, para que realmente a gente tivesse, né, uma contenção desse aumento aí dos casos de contaminação por coronavírus. Em relação, então, às superfícies, né, como eu falei, né, desinfetar o álcool tem sido realmente o produto mais utilizado, né, e a gente teve uma crise até por conta disso, né, se a gente teria disponibilidade de álcool por um bom tempo ou não. A utilização de EPIs, quando necessário, né, pensando em que momento a gente pode utilizar isso. Desculpa. E aí as máscaras, elas vieram justamente também com esse intuito, né, da gente conseguir conter essa contaminação, né, e aí pensando lá na produção, né, eu vou falar um pouquinho aqui mais à frente, é importante a gente pensar nessa necessidade da utilização da máscara, que não é uma recomendação legal, não é uma recomendação pela legislação, mas se há necessidade do uso, né, se há uma obrigatoriedade dentro do local do uso, que essa máscara seja usada de forma eficiente, né, que seja usada de forma correta, que é o que a gente vê hoje e o que a gente já via também anteriormente, né, por manipuladores de alimentos em determinados locais, e a gente vê isso em alguns mercados, por exemplo. É um manipulador, por exemplo, da área de frios, né, onde faz ali o corte de determinados produtos, queijos, e até mesmo na manipulação de produtos que realmente já estão prontos para consumo,
ele utilizando a máscara no queixo, depois colocando a mão, tirando a mão, colocando a mão, e aí a gente tem ali uma contaminação. E aí não estou falando só de coronavírus, né, porque a gente tem aqui, né, vários micro-organismos presentes na nossa microbiota bucal, né, via respiratória, que podem passar para aqueles alimentos, e aqueles alimentos já estão prontos para consumo, né, então não era só a questão do coronavírus. Nessa utilização do EPI, e aí da máscara que a gente está comentando aqui, não é só por conta do coronavírus, mas também por essa possibilidade de transmissão de outros micro-organismos que sim podem ser transmitidos por alimentos, né? E não necessariamente o coronavírus, já que a gente não tem nenhuma informação de que ele possa ser transmitido através do consumo de alimentos. Né? Então, esse protocolo de segurança ele foi aplicado, né, para as indústrias de alimentos, para os restaurantes, né, e também para dentro dos mercados, né, para os grandes mercados, pequenos e tudo mais, para que a gente pudesse ter aí a contenção da disseminação do coronavírus num processo que a gente teria que continuar com esses espaços funcionando, né? No caso dos restaurantes, não, porque a gente depois teve a retomada dessas atividades, mas pensando nas indústrias e pensando nos mercados, esses sim continuaram funcionando. Então, a gente teria que ter realmente, né, medidas de segurança para que a gente possa diminuir essa disseminação, né? Então, vocês vão ver, como eu falei, né, a questão da lavagem das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento são super importantes, tanto dentro da indústria quanto dentro dos mercados, né, e agora nos restaurantes, né, por conta já dessa flexibilização. Uma coisa que é importante a gente pensar é na saúde do trabalhador, né, se aquele trabalhador, ele está com a saúde adequada, se ele está em boas condições para que ele possa trabalhar, porque se ele é um indivíduo que está com sintomas, né, o risco de transmissão é muito maior. Né? Então, se ele está com sintomas, que ele fique em casa, que ele não possa, né, que ele não tenha essa necessidade de ir ao trabalho, né, e ele precisa comunicar isso, né, ao seu gestor, ao seu superior e tudo mais, porque realmente a gente precisa ter esse controle, né, se a gente não tem esse controle da saúde do trabalhador, a gente acaba trazendo risco para dentro do nosso negócio, né, seja ele o restaurante, o comércio, enfim, né, seja ele qualquer espaço onde a gente tem aí, né, outras pessoas também interagindo com aquele trabalhador. Então, é importante a gente pensar na saúde desses funcionários, né, e nem sempre é isso que acontece, né, então, isso já era uma coisa que deveria ser feita antes, né, antes mesmo, né, da gente pensar em questão de pandemia, né, a importância da saúde do trabalhador, né, porque eles estão ali diretamente lidando com o alimento, lidando com o público, e eles precisam estar em boas condições de saúde. A partir do momento em que aquela pessoa pode se tornar um veículo de transmissão, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Então, não só por conta do coronavírus, mas também em relação a outros micro-organismos que ele poderia transmitir, né? Como sintomas, né, da Covid-19 são muito semelhantes a um resfriado, então se a gente tiver algum desses sintomas, realmente essa pessoa ela precisa ser afastada, né, e ser avaliada aí a necessidade de reformulação desse quadro de funcionários, justamente para evitar que a gente tenha a disseminação da Covid nesses ambientes, nesses espaços. Muitos locais são muito pequenos, né? Então, a questão do distanciamento pode ser um pouco limitada, né? E aí tem uma dificuldade maior nesse distanciamento. Se você ainda tem um funcionário que ainda está doente, né, que apresenta algum sintoma, é muito mais preocupante também. E um outro ponto importante que a gente pensa, né, quando a gente fala de condições higiênicas sanitárias hoje, né, na produção de alimentos e nessa distribuição, é a questão do transporte e entrega, né? Hoje a gente teve uma alta, né, desse setor dentro do comércio, que são os entregadores, né? Então, a necessidade também da gente ter um cuidado em relação à saúde desses trabalhadores e ao comportamento, né, a forma como eles, né, fazem essa distribuição, esse transporte dos produtos alimentícios, é super importante a gente pensar sobre isso, né? Então, essas orientações precisam ser dadas a esses indivíduos, né, de como tem que ser feita a higienização do seu material de trabalho, né, ou seja, se é caminhão, se é bicicleta, se é moto, enfim, né, as caixas que são utilizadas para fazer o transporte desses alimentos, tudo precisa ser higienizado. É necessário fazer uma frequência de higienização desses espaços, né? E essas orientações, elas precisam ser dadas. Por que a gente está falando isso? Porque isso tudo leva à questão da qualidade, né, do serviço que está sendo oferecido ali
para aquele cliente. E essa qualidade, ela não passa somente na hora que a gente está produzindo lá na indústria de alimentos ou na hora que a gente está fazendo a venda, mas como esse alimento chega até o consumidor. E como a gente está falando de delivery, né, quando a gente está falando de entrega, a gente também tem que pensar nesse ponto, né, como é que essa entrega, como é que esse delivery está acontecendo. Então, esses trabalhadores, essas pessoas, elas também precisam ter essas orientações, né? E aí, mais uma vez, a questão da lavagem das mãos, né? Bom, esse trabalhador ele não vai ter disponível água e sabão, né? Então, o álcool e gel a 70%, né? É como se fosse um equipamento de proteção individual que ele tem que ter ali junto com ele, para que ele possa fazer essa higienização correta das mãos nessas entregas e evitar realmente que a gente tenha aí qualquer tipo de possibilidade, né, de disseminação do vírus através desses materiais, né, dessas superfícies onde a gente vai tendo contato. E a questão do distanciamento, né, que acaba sendo válida aí também para esse momento. E aí, no varejo, né, um dos pontos importantes que a gente observa de diferenciação entre os outros protocolos é a questão da desinfecção das superfícies de grande contato que a gente tem, né, entre as pessoas, como é o caso dos carrinhos do supermercado, né? Então, esses materiais, eles precisam ser desinfetados e higienizados constantemente, isso é uma recomendação que a gente tem da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. As máquinas, né, de pagamentos também precisam ser higienizadas, e aí quando a gente pensa nisso, bom, se puder fazer qualquer outro tipo de pagamento que não seja utilizando máquina e nem dinheiro, né, acaba sendo realmente mais interessante para a gente evitar esse contato. E eu acredito que essas práticas, né, essas boas práticas que a gente colocou aqui, elas vão ser utilizadas por um bom tempo, né? Eu acho que são coisas que a gente vai incorporar aí dentro do mercado como um todo, né? E que provavelmente elas vão se manter por um bom tempo até que a gente tenha aí uma solução efetiva, né, no combate à Covid-19. Por enquanto, né, essas são as recomendações que a gente tem em relação a esse controle higiênico sanitário que a gente deveria ter, né, na produção, na distribuição, na venda desses alimentos. Todas as recomendações que a gente tem aqui, né, elas são baseadas em estudos científicos que trazem para a gente essas informações, né, de que como a gente consegue evitar essa disseminação. Isso é 100%? Não, né, porque a gente nunca tem nada 100%, mas a gente consegue efetivamente ter uma redução muito grande dessa disseminação do vírus a partir dessas medidas de controle, dessas orientações. E aí, como a gente fala, são orientações, né, são recomendações, são orientações, e que, obviamente, né, isso, de certa forma, disseminado dentro da população, a gente vai conseguir, né, ter um controle maior, principalmente pensando em atividades, né, que a gente está falando aqui, que são essenciais e que vão ser mantidas, né, e foram mantidas ao longo da pandemia, né, que a gente ainda está nesse processo, mas que a gente ainda precisa manter, né, todos esses comportamentos, né? Então, essa questão da limpeza, da higienização dos materiais foi o que mais prevaleceu em relação às condições higiênico-sanitárias, pensando, né, em toda essa cadeia produtiva de alimentos. Quando a gente fala de condições higiênico-sanitárias na produção de alimentos, né, e pensando em toda a cadeia, em todo o processamento, a gente não deve deixar de lado, né, que toda a legislação referente a essas boas práticas de fabricação de alimentos, ela vai continuar acontecendo, né? Então, isso aqui que a gente trouxe, né, não exime todas as outras práticas que são necessárias para garantir as condições higiênico-sanitárias na produção de refeições. O que a gente está aqui trazendo são reforços, né, relacionados a alguns pontos importantes, né, como é o caso, por exemplo, higiene dos carrinhos, ou então a questão do uso das máquinas de pagamento, né, enfim, esse reforço que é importante que a gente traga, né, pensando nessa segurança, né, de quem for consumir esses alimentos. E a questão do distanciamento, que hoje a gente tem observado nos mercados, né, em alguns lugares nem tanto, mas que foi uma recomendação da OMS, né, então essa marcação no chão, né, ou então a colocação de espaços específicos, ou até mesmo superfícies de acrílico para evitar esse contato entre o cliente e quem está servindo, tudo mais, né, são medidas que trouxeram essa mudança na cara do varejo ali de alimentos, né, em relação a esse comércio de alimentos como um todo.
E como eu tinha falado com vocês, a questão do carrinho de compras, né, que hoje é uma recomendação que a gente tem para que esses locais eles sejam higienizados corretamente, né, com uma frequência diária, né, pensando naqueles que são utilizados constantemente, principalmente naquelas áreas onde a pessoa toca, né, com uma frequência maior, e trimestralmente é a recomendação para que se faça a higienização do carrinho como um todo, né, então essa seria a recomendação segundo a OMS também em relação a esse cuidado, né, em relação à produção de alimentos no varejo. E é isso, gente, eu espero ter trago aqui dentro do tempo, né, o que era para a gente poder falar aqui das meus contatos, né, e acho que daqui a pouco a gente vai abrir para dúvidas, se tiverem algumas perguntas, eu fico à disposição. Manu, obrigado aí mais uma vez. Sandro, agora é com você. Sandro Benelli, presidente do Supermercados Verã, medidas adotadas na manipulação de alimentos pelo varejo. Vamos lá, deixa eu dividir a minha telinha aqui com vocês. Bom, tá todo mundo vendo a minha telinha? Me contem aí. Sim, tá tudo ok. Bom, pessoal, tô com cara de mal aí, mas não sou mal não. As professoras falaram muito, mas eu sou aluno, então eu vou falar muito menos. Aprendi com a professora Luana que no futuro eu vou pagar para comer inseto, hoje eu como de graça. Eu cansei de ver pesquisa aí, a quantidade de partes de inseto por 1 milhão e achocolatado e congêneres é uma piada. E com a professora Manuela eu aprendi que tudo que eu estou fazendo no meu supermercado está errado, então nem sei se eu continuo, mas elas contaram como é na academia, eu vou contar para vocês a vida como ela é. Então, vamos em frente. Primeira coisa que eu preciso descobrir aqui é como é que eu ando aqui no meu PPT aqui sem um controlinho. Vamos ver se um page down vai funcionar bem aqui. É seta para cima e para baixo, Sandra. Coloca a seta para baixo que passa. Eu tô indo, não sei o que está acontecendo com esse teclado aqui. Aperta Enter. Vamos lá. Juro que eu tô tentando tudo. O Enter, o micro... Tá com o mouse? O mouse também não vai, não? Espera um pouquinho só. Vou tentar fazer um pause aqui e restartar. Porque às vezes ele recomeça. Vamos ver agora. Pessoal, eu não vou enrolar muito aqui não, nós somos uma rede de supermercado do Alto Tietê, para quem não conhece é uma rede na franja assim, da grande São Paulo. O que eu acho que a gente precisava contar da gente como supermercado, vocês estão vendo umas fotinhos aí, então tem lá higienizador, não dá para ver a foto no chão, mas dá para ver os protetores de acrílico, coisas que todo mundo fez. Mas para vocês terem uma ideia, para uma rede de supermercado pequena como a nossa, nós somos 13 lojas, fatura mais ou menos 500 milhões por ano. A gente já distribuiu mais de 10 mil máscaras de tecido para os nossos colaboradores, mais de 10 mil máscaras de tecido para os clientes, mais de 10 mil máscaras descartáveis entre clientes e colaborador, porque tem muita gente que até hoje chega sem máscara na loja. Já usamos mais de 9 mil litros de álcool em gel e já gastamos mais de 400 mil reais em despesas para a EPI, mais de 200 mil reais em campanhas sociais para apoiar a nossa comunidade e mais de 100 mil reais em comunicação, né, na TV, Verã, Rádio Verã, etc. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso? Porque, infelizmente, é muito caro para uma rede pequena como a nossa ser atingido por um evento como esse. E tem uma complicação muito grande que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a legislação. Bom, qual é o lado... Vamos lá. Deixa vocês vão me ver, só um minutinho, por favor. Sandro, você sumiu aí. Pois é, então, você está acontecendo tudo aqui, né? Agora dá para ouvir sua voz e dá para ver... Mas não estão me vendo. Não estão te vendo, mas dá para ver a apresentação. Não, mas espera um minutinho, vão me ver já aqui. Eu esbarrei num cabo aqui, agora vocês vão me ver. Bom, o que a gente fez que eu acho legal, que eu quero compartilhar com vocês? A gente desenvolveu o primeiro higienizador de carrinho do Brasil. Eu ousaria dizer que é da América Latina, mas assim, eu não quero ser muito arrogante. Mas o legal é que a gente teve apoio de uma infectologista, de um infectologista da APAS para nos ajudar a desenvolver a solução que a gente utiliza para esterilização. E rapidamente eu vou querer mostrar para vocês aqui como é que esse negócio funciona. Tem algum problema no meu computador aqui, cada vez que eu paro, mas fiquem tranquilos, eu só tenho que dar uma pausa e restartar a minha apresentação, que vai tudo dar certo. Espera aí, resume.
Então isso é como a gente higieniza o carrinho. Trial. Bom, então é isso. O higienizador de carrinho, a gente já distribuiu gratuitamente esse projeto aí para mais de 100 varejistas, até empresa grande como o Tokstok, Etna, etc. pediram para a gente está à disposição. Pessoal, o que eu queria falar com vocês, o que acontece de dificuldade para quem é do mundo prático como eu, conheço o Quintarelli aí, mais de 20 anos, de trabalho junto nas Sendas. As normas, elas são, para nós, um super apoio, só que elas são uma super complicação, né? Isso é um problema que a gente sente como varejista, e eu acho que não é uma exclusividade da gente como supermercadista, mas tem norma federal, tem norma estadual e tem, infelizmente, muita norma municipal, o que é uma loucura. No próprio material da professora Manuela, eu vi lá um distanciamento recomendado de 1 metro, mas eu já recebi 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, eu tenho piso com tudo que é adesivo no chão. Qual é o problema? Eu tive aqui no começo da pandemia, município mandando fechar a loja de domingo, município mandando abrir domingo às 10, município mandando abrir às 7, meu horário era às 8, para atender idoso, município mandando fechar às 10 da noite, município fechando às 20 horas. Fora que a gente começou a sofrer, assim, uma quantidade completamente desproporcional de visitas da Anvisa. E graças a Deus a gente se orgulha de ser uma rede que não só se preparou para essa pandemia, porque isso era impossível de se preparar, mas do ponto de vista de higiene, de seguir todo o rigor de produção alimentar, a gente sempre foi muito preocupado, como a gente sempre foi uma rede preocupada em estar inserida no contexto do nosso município, a gente não teve nenhum problema com a Anvisa, mas assim, tinha loja que foi visitada pela Anvisa 2 vezes no mesmo dia. Assim, cara, impressionante. Se eles fizessem o trabalho deles, como eles cobram que a gente faça o nosso, mas de qualquer maneira, eu acho muito importante, eu prefiro, e digo para todo mundo, eu prefiro controle de mais do que controle de menos, porque a gente tem uma pequena tendência aí, se ninguém controlar, relaxar. Sim, as coisas, se elas, infelizmente, no momento de crise, elas não forem normatizadas e impostas, tem uma grande chance delas não acontecerem. Bom, que medida específica, que eu acho que isso é o mais importante que interessa para vocês? Primeiro foi a gente reconhecer que a gente não tinha competência para fazer isso dentro de casa. A gente contratou uma empresa profissional para nos apoiar a isso. Segunda coisa foi treinar todos os nossos colaboradores perecíveis, todos, não escapou nenhum do perecíveis, passou por um treinamento específico do que poderia e o que não poderia ser feito. Eu não sei se com tanta profundidade como a professora Manuela recomendou, mas eu participei da abertura de vários grupos para poder dar peso nisso, do encerramento de vários grupos para poder dar peso, e a gente teve um apoio muito grande do nosso médico do trabalho, que foi fazer também um aprofundamento, estudar antes de treinar nossos colaboradores. Agora, essas duas primeiras tarefas, pessoal, eu coloquei em prioridade, eu acho que são as que mais nos diferenciaram. Foi, primeiro, a gente precisa reconhecer que esse bicho é diferente, que a gente não tem competência para cuidar dele. E segundo, a gente precisa dar um treinamento para todo mundo de uma maneira muito formal e com o peso e responsabilidade que isso exige. Então a gente pediu para o nosso médico do trabalho, ficou um tempão aí, além de, é lógico, acompanhar e cuidar dos nossos colaboradores, porque varejista está exposto mesmo. Então, até só para vocês entenderem, do nosso público total, que é 1.750 colaboradores, 48 pegaram Covid, só tem um que ainda não está curado, 47 já está curado, nenhum com nenhum problema muito grave, não tive nenhum óbito, então, graças a Deus, por enquanto está indo bem. A outra coisa que foi muito específica e muito importante foi adequar a vigilância sanitária de cada município. Por quê? A gente chegou a ser autuado primeiro, vou dar um exemplo do que aconteceu aqui. Tem um município que é um dos mais da nossa região, que é Mogi das Cruzes. Ele foi o primeiro a soltar uma norma municipal, que estava em choque com muita coisa que veio depois. Mas independente de quem sai primeiro e quem sai depois, a gente não tinha norma, a gente começou a replicar essa norma em todas as nossas lojas dos outros municípios. Depois a gente começou a ser autuado. Porque outro município fala assim, mas não foi isso que eu te pedi, esse anteparo está menor que o anteparo tem que ser. Você tem que ter, olha, então, isso para nós nos obrigou a mexer com muita velocidade o tempo inteiro, mas é muito importante a gente dizer para vocês que a gente conseguiu se adequar à vigilância sanitária municipal, que é a mais complicada, na minha opinião. A gente teve instalar, a gente fez uma instalação adicional
de saboneteira e recipiente com álcool em gel, enfim, por todos os laboratórios, dentro dos laboratórios, fora, no caminho, vestiário, corredor, para que as pessoas não tivessem desculpa de, putz, eu não vou porque eu vou perder tempo, eu não vou me higienizar porque isso não tem aqui. Então, como eu disse para vocês, a gente gastou 9 mil litros de álcool em gel. Né? Quando vocês dividem esse negócio, é até um negócio absurdo, porque quando você divide isso aí por 2 mil, dá 4,5 litros. Eu tenho um pote de 4,5 litros na minha casa, nós somos em 4, acho que vai durar uns 18 anos. Então, se os caras beberam, fizeram caipirinha, eu não sei, mas já foi 9 mil litros que a gente comprou. Mas tudo bem, um pouco tá na diluição para higienizar carrinho, solo, superfície, etc. Mas que é coisa pra caramba, é coisa pra caramba. Bom, máscara, luva e aventais descartáveis para todos os funcionários, e a gente fez questão, que eu acho que isso é muito importante, aí estou dando no meu depoimento pessoal, você tem que mostrar para o colaborador que está abundante, então assim, tem que ter um monte de máscara, a caixinha lá cheia de luva, dizer para o cara, se o avental está sujo, troca todo dia, troca 2 vezes por dia, troca quantas vezes por dia for necessário, porque também é a nossa responsabilidade forçar, se a gente simplesmente mostrar a norma, der o treinamento e não controlar, não vira. Precisa ter um pouco ainda de cobrança da disciplina na execução, porque senão não acontece. Eu não sei se todo mundo é meio rebelde, que nem os nossos funcionários aqui em São Paulo, mas eles são rebeldes. Então, assim, não precisa falar, meu filho aqui é o treinamento, eu disponibilizo equipamento, mas eu preciso que você faça, eu vou te puxar a orelha. Outra coisa, como já foi comentado, e a gente fez isso para todo lado, é fiscalização de orientação. Você tem que orientar o que é para fazer, porque a pessoa esquece o treinamento, é muita coisa, é muita pressão, e honestamente falando, quando estava no auge da loucura da pandemia, as pessoas estavam muito mais preocupadas em, caramba, eu estou tendo que trabalhar, estou largando todo mundo lá em casa em home office, e eu estou aqui me expondo e não estou ganhando nada mais por isso. Então a gente também precisou explicar, porque aí eu vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha de supermercadista, né? Muitas pessoas falam assim, olha, tem gente aí correndo risco por você, é o médico, é a enfermeira, é o bombeiro, mas o cara, o supermercadista também tá, o açougueiro também tá, etc. Então, não é que tem melhor ou pior, mas a gente precisava se preocupar com o nosso pessoal, que eles estavam com a cabeça muito mais em se contaminar e contaminar a família e como seria, do que coisar as regras. Então, como é que a gente fazia? Bom, tinha que espalhar cartazes e regra para todo lado. E na nossa TV interna de comunicação que a gente tem, e na nossa rádio interna, o tempo inteiro falando sobre isso, não só para colaborador, como para cliente também. A gente mede até hoje, tem uma medição diária da temperatura dos colaboradores, a gente mede até hoje. A gente tem nas lojas um totem de medição para os clientes. Os clientes não estão mais medindo por conta, acho que já se acostumaram que se ele não pegou, não vai pegar, ou ele acha que não vai pegar, mas o fato é que a gente deixa o totem lá. Mas a interação com o totem está cada vez mais rara. Os colaboradores não, a gente fica lá com uma pessoa apertando o botão e medindo. Mas é engraçado, tem gente que já fala, não precisa mais, assim, a gente não tem ainda vacina, não tem cura, está tendo um segundo repique, tem gente achando que já acabou. Esse é um mecanismo, assim, difícil da gente entender, de raciocínio humano, mas seja o que for. E uma coisa que eu acho também é muito importante, a gente se disponibilizou do momento zero, um acompanhamento individual de quem estava contaminado, não só da pessoa como da família, para saber se estava isolado, se tinha atendimento médico necessário, se estava sendo atendido, como é que aconteceu. Então, assim, isso o nosso médico do trabalho, junto com a nossa área de recursos humanos, montou uma orientação que eu achei muito legal e montou um esquema de controle. Eu, pessoalmente, controlo isso toda semana, eu recebo 2 vezes por semana um gráfico de quantas pessoas estão contaminadas, quantas estão afastadas, contaminadas ou não, quantas que já se curaram, e eu acho, pessoal, que é muito importante para as empresas essa última linha. Você quer que isso funcione, você tem que se envolver. Se você só delegar, se você só mandar, se você só falar, cobrar é fácil, você tem que se envolver. E se envolver é realmente ir lá e ver como é que tá, a gente faz reunião, o diretor nosso se afastou, a gente visita a casa, vai ver como as coisas estão. Bom, isso para nós é um pouco do foi feito, do que foi feito, a vida como ela é. Então eu acho que é muito importante só repetir 2 pontos para quem ainda está com um pouco de dúvida. Está com dúvida se você tem competência? Assume que não. Está com dúvida se o teu time de manipulação de produto de marca própria, como o Quintarelli comentou, que são os manipulados, os produtos que eu faço na minha padaria, ou mesmo que eu fatio na minha salsicharia, ou produtos que eu posso ter outra produção interna, confeitaria, está com dúvida? Treina todo mundo. Dá excesso, peca pelo excesso do que peca pela falta. Eu acho que essa nossa campanha pelo excesso e por a gente ter exageradamente no começo distribuir equipamento em massa, não é uma para você quer levar 5 para dar família, leva. Eu acho que fez com que a gente tenha um índice baixíssimo de contaminação
partindo do princípio que o nosso time está exposto todo dia, o tempo inteiro, não dá para você garantir quem está chegando lá, e partindo do pressuposto também que a gente não teve nenhum caso fatal. Então, assim, a gente está muito feliz com isso. Bom, aí está o meu e-mail, se alguém depois quiser mandar alguma pergunta, ou se alguém quiser o projeto do carrinho, do higienizador de carrinho, a gente está distribuindo esse projeto com o maior prazer. A gente desenvolveu, mas a gente acha que essa é a nossa parte de empresa cidadã. Toda empresa tem que fazer algo pela comunidade, pelo seu país. Nosso papel de empresa cidadã é dar o projeto de graça. O higienizador eu não posso dar porque custa uma grana, mas o projeto está aí à disposição. Meu amigo Quintarelli, era isso. Sandro, obrigado aí pela explicação. A gente já tinha visto, você já tinha falado numa live que nós fizemos, já todo esse processo do verão. Eu achei importante você dividir isso com a gente. E eu queria complementar, nós temos poucos minutos ainda, mas eu queria fazer algumas colocações. Eu não sei, Neide, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, mas vou começar pela Luana. Essas tendências de mercado, a gente já vê. A primeira vez que eu tive contato com essas tendências de mercado, que foi um congresso que eu participei no México em 2003, sobre marca própria, já falava sobre orgânicos, saudabilidade, conveniência, etnia, conforme a Manoel falou, das comidas étnicas, isso em 2003, né? Em 2018 foi a última vez que eu fui para a feira. Nós temos uma feira de marca própria, um grande congresso mundial, que acontece em Chicago, em novembro, e em Amsterdã, em maio. Esse ano nós não tivemos por causa da pandemia, mas são duas grandes feiras. Em 2018, o tema deles de tendência era inseto, a alimentação à base de inseto, a troca do óleo de palma por um óleo mais conveniente, a plant-based, alimentos plant-based, e os adoçantes, exatamente aquilo que você falou aqui agora. Então, isso já está acontecendo no mundo de uma maneira bastante ampla, de bastante profusão, exatamente, e que a gente tem que ver isso, porque assim, a marca própria, conforme a Neide falou, nós vamos entrar na 5ª geração, nós estamos a gente está na 4ª geração de marca própria, ainda com transformação, trabalhando nichos de mercado, que são mercados premium, mercado orgânico, mercado kid, mercado étnico, que a Europa já faz isso há muito tempo, e a gente está chegando com isso aqui, agregando valor aos produtos, né? E essa tendência é importante para a gente, né? Sobre as fraudes, eu anotei até aqui uma coisa que a gente observa sempre e que uma professora minha puxou muito minha orelha quando as pessoas falam em leites vegetais, né? Não existe leite vegetal, né? O leite é de um mamífero, então existe... É secreção de glândula mamária. Leite é secreção de glândula mamária, é extrato vegetal. Exatamente. E aí é uma tendência também no mercado que tem crescido muito, e a gente tem visto produtos aí. Eu observo que a gente nem sempre aquele produto que é totalmente à base de vegetais, ele é um produto altamente saudável. Eu já vi produtos no mercado agora, que eu visito muito mercado, que lá você tem lá um nugget que é a base vegetal, plant-based. Mas o que tem de conservante ali, gente, é melhor você comprar uma batata doce, amassar uma jaca, fazer lá um nugget em casa e pronto. Tem menos conservante. Então, essas características, essas tendências, a gente tem que ficar alerta também em relação a tudo isso, porque mostra as tendências que estão no mercado e a preocupação com a saudabilidade, né? Com os produtos saudáveis, aqueles produtos que realmente fazem sem querer te interromper, Marco, mas justamente levando em conta aqueles 5 pilares que foram apresentados quando a gente fala de tendência, né? Não adianta você querer ter conveniência, que é a questão do nugget que você falou, que é conveniente você abrir o pacotinho e o nugget já está pronto, muito menos trabalho que você tem que descascar a batata doce, cozinhar a batata doce, amassar a batata doce, é questão da praticidade, mas é questão da saudabilidade. Eu falo muito em sala de aula
né? É uma pena o nutricionista não gostar tanto dessa área, porque a gente tem um papel fundamental nesse desenvolvimento de marca própria de forma saudável. A gente conhece o alimento, a gente conhece qual é o melhor ingrediente, qual é a melhor mistura, sem usar tanto aditivo químico, qual é o melhor método de conservação daquele alimento, de forma eu ter vida de prateleira, eu ter uma data de validade de forma que eu consiga expor no meu mercado e chegar na casa do meu consumidor. Então, a gente tem esse conhecimento técnico adquirido pegando para o lado de saúde, que é o que a nossa população hoje pede. Quando a gente vai trabalhar os nichos, claro que eu tenho um nicho de mercado, né, para etnias, eu tenho um nicho de mercado para criança, mas o que mais cresce é alimentação saudável. Fato. Né? É o mercado fitness que eles chamam. E esse é o mercado que cresce em todos os aspectos. Tá? Então, cresce em relação a serviço, ele cresce em relação a mercado, ele cresce em relação a alimento. Então, é um nicho que, para quem desenvolve marca própria, tá aí, ó, a gente está atrasado, como você falou, já está o mundo todo trabalhando com isso, e em 2018 isso começou a ser falado no Brasil, e as pessoas ainda se espantam quando eu falo assim, gente, hambúrguer de minhoca é delicioso, eu já provei. É porque a gente, minhoca, não sei o quê, é gostoso, porque a minhoca tem o óleo natural, que vai dar liga no hambúrguer, né, e é gostosa a carne temperada, qualquer tempero que eu coloque ali, né, que não precisa ser um tempero artificial, um tempero mais natural, eu vou cozinhar a carne, eu vou moer a carne, eu vou fazer a moldagem, aí você dá para a pessoa provar, que hambúrguer delicioso, assim, é de minhoca, ai, que nojo. Não é. Né? Então, a gente ainda tem essa cultura muito arraigada em relação à novidade. Eu não sei se lá fora, em outras culturas é assim, mas aqui no Brasil, tudo que é novo, que você fala assim, é novo, eu vou usar? Não. As pessoas têm uma certa resistência a aceitar esse novo, né? Então, acho que é um processo que a gente ainda está engateando e que é uma pena, porque eu acho que a gente tem, como indústria, tecnologia suficiente para investir nisso, a gente tem um mercado que aceita isso, a gente tem profissionais aqui dentro competentes que possam trabalhar com isso, e a gente continua tendo ainda essa resistência e esse atraso, né? Que aí fora são as tendências. Aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação, existem alguns impedimentos também legais, né? Sim. A gente sabe muito bem que você vai em qualquer supermercado nos Estados Unidos, a Neide é testemunha, a gente sai, come no mercado e pronto. Aqui para você vender comida no mercado é complicado, porque a Anvisa não permite, né? Você tem uma série de restrições. Também nós estamos um país de risco alto por causa da contaminação devido ao calor. Enfim, tem uma série de fatores que a gente vai. De qualquer forma, a marca própria, ela sempre busca ser na frente, tendências. Eu lembro que eu estava no Pão de Açúcar quando nós lançamos o primeiro hambúrguer para ser feito no micro-ondas, para ser aquecido no micro-ondas através de uma tecnologia que era inovadora, que hoje a Sadia tem isso aos montes aqui. Então, a gente tem realmente que fazer esse trabalho de casa. Segundo, sobre a Manu, falar em relação... A gente tem duas tendências grandes no mercado, e aí o Sandro também pode contribuir, se ele tiver, que são processos de produção de alimentos sucos prontos, de sucos de frutas, e vegetais e frutas picadas, que precisa de uma autorização específica para isso. E agora, até aqui no Rio de Janeiro aconteceu, do trabalho de manipulação de cárneos, né, Manu? Até a gente falou sobre essa reportagem. Então, assim, tudo isso é referente à marca do supermercado. Seja qual for que você esteja utilizando, o consumidor vai levar em consideração que aquilo ali é uma marca própria, é uma produção própria. O responsável é o dono do mercado. O responsável é aquele que está cuidando de todo esse processo. E a padronização, a preocupação com a qualidade, desde da matéria-prima até o consumidor levar para casa, isso é muito importante. Então, são sinais que a gente tem que estar alerta em relação a isso, né? E como eu falei, tem cada loja faz um tipo de panetone, usa a mesma marca, chega na hora, o consumidor leva de uma loja panetone X, e na outra loja panetone está Y. Então, essa preocupação, eu acho que essa conversa hoje nossa sobre segurança e regulação é para mais sinalizar sobre a preocupação com a qualidade no todo e a segurança alimentar, sobre tendências de mercado
e sobre a produção de alimentos, né? Que, como nós falamos agora, cada vez mais, você pode ter certeza que no fim do ano todo mundo vai pedir uma ceia pronta em alguns supermercados, que muitos não vão querer produzir, outros vão ter isso como facilidade. A gente tem loja, eu tenho loja aqui perto, eu moro perto de 3 grandes supermercados que cresceram assustadoramente. Agora tem tudo pronto para você levar para casa. Então, a gente tem que ficar alerta em relação a isso, porque é a imagem do varejista que está ligado, correto? Deixa eu até aproveitar, Marco, para falar uma coisa que até o Sandro comentou nessa questão da legislação, né? Que a gente tem legislação municipal, estadual, federal, e aí isso vira realmente uma confusão muito grande para quem tem que aplicar, né, essas regulamentações e tudo mais, né? Recentemente aqui no Rio a gente teve a publicação de uma portaria referente às boas práticas que engloba, assim, eu fiquei... né, me detive um dia para ficar lendo sobre, são 66 páginas sobre boas práticas de fabricação para várias áreas, né, várias áreas de alimentos, não só referente a restaurantes, né, como a gente já tinha, nem só para a indústria de alimentos, mas também comida de rua e também pensando nessa questão da produção de marca própria, como você falou, dentro dos mercados, né? Então, assim, a gente precisa, né, estar atento a essas tendências, como vocês, né, colocaram muito bem aqui, né, e a gente falou um pouco, porque a legislação até que, enfim, né, tentou se adequar ao que a gente já tem de consumo hoje, pelo menos aqui falando de Rio de Janeiro, né, porque a gente tem uma característica de consumo de alimentos talvez um pouco diferente em relação a outras cidades, né, pela característica do Rio, e que a gente precisava de uma legislação que pudesse se adequar a esse formato de alimentação que a gente tem aqui, né, então, assim, essa produção dentro dos mercados, né, que isso acontece e isso atende muito bem a população, né, como o Marco falou, provavelmente vai ter vários mercados fazendo ceia, hoje a gente tem muitos mercados produzindo refeições em pequenas quantidades, minimamente processados, e a gente precisava de legislação para isso, que não estava efetivamente voltada para esse público, né, para esse cenário, né? Então acho que isso foi um ganho, né, pensando em regulamentação, né, em regulação de todo esse trabalho, acho que isso foi um ganho para a gente aqui no Rio, quando a gente teve a publicação dessa legislação. E aí o Sandro falou muito bem, né, às vezes a gente tem a legislação, mas é muito difícil a gente se adequar, não, mas eu acho que é isso, né, é pela insistência ali, né, e aí ele falou muito bem a questão do treinamento, né, eu acho que isso que é muito importante da gente frisar e delegar também, né, se você não dá conta daquela informação, se você não dá conta daquela situação, né, você procurar profissionais que sejam competentes, que sejam especializados nesse sentido, para que a gente possa ter efetivamente isso tudo acontecendo, porque eu acredito que essa legislação não está ali à toa, né, então realmente para que a gente possa ter uma melhora nesse sentido. Então, acho que essa da legislação do Rio foi um ganho bom, foi um ganho importante para esses mercados, por exemplo, que vão produzir e que agora eles vão ter uma garantia, né, de que aquela produção ela vai poder ser feita de uma forma adequada, né, e você ter respaldo até para que você possa cobrar do seu colaborador, do seu funcionário, de como as coisas elas precisam acontecer para que a gente tenha ali uma produção de qualidade. De qualquer forma, o Santos, melhor do que ninguém sabe, que o varejo é uma grande loucura, né? Tudo que acontece aqui, a gente serve para a nossa vida. Eu, com 37 anos de varejo, já vi coisas do arco da velha, já passei por muitas coisas. E nós temos que ser maleáveis em relação a isso. Agora, cada vez que chega uma legislação nova, uma preocupação nova, com a qualidade do que está se oferecendo, é melhor. É claro que, infelizmente, às vezes existe toda uma questão política, né, em relação a isso. Isso aí a gente nem entra nesse detalhe, né, mas é realmente complicado nesse sentido, né, porque quando a gente fala da dificuldade, eu acredito que a dificuldade não seja em aplicar aquilo que está sendo feito, mas em toda a burocracia que envolve, né, para que aquilo realmente aconteça, né, efetivamente. E aí a gente tem toda essa problemática que a gente sabe que existe, né. Pintarelli, você deixa dar só um pitacozinho nessa partezinha? Pode, fala. A Abimapro, ela está, Manuela, muito bem colocada, e assim, a Abimapro está muito atenta em contribuir, né? Porque eu acho que a gente tem um DNA muito de criticar, e não só criticar. Por quantas vezes nós vimos várias situações passando do nosso lado, até mesmo uma criança pedindo esmola, e nós simplesmente fechamos o vidro.
Nós não tomamos conta daquilo por anos, anos e anos, achando que tudo é governo que tem que fazer. Na verdade, a sociedade tem que fazer. Nós não elegemos ninguém para nos governar, né? Eu brinco que nem meu pai me governava. Eu sempre gostei de ter representantes, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A Abimapro, ela hoje trabalha muito forte e ela é conhecida nos órgãos governamentais como dizem lá em cima, cadê a Neide do marco regulatório? Eu mudei eu tenho agora outro sobrenome, né? Meu nome é Neide, meu sobrenome é marco regulatório. Eu acho que é isso. A gente precisa contribuir. Não dá mais para o Brasil ficar com leis de 1967, 1976. Imagina, lei da Anvisa, do Ministério da Saúde, a 6360 é de 1976. Sabe aquele negócio que você fala, como é que a gente continua com lei daquela época para a tecnologia que existe hoje, para a inovação que existe hoje? É insuportável, é inadmissível, mais do que qualquer coisa, inadmissível, porque isso não faz nenhum bem para a sociedade, isso não faz bem para vocês jovens. Eu já sou 60 a mais, apesar de não parecer, né? Mas eu tenho mais de 60 anos, e assim, eu não admito, eu faço ideia a vocês jovens, nós temos que lutar mesmo para que as coisas mudem, para que o setor regulador, o setor regulado, eu detesto eu e o Gonçalo Vecino, o primeiro presidente da Anvisa, nós não gostamos desse setor regulado e setor regulador. Assim, todo mundo sentar junto e decidir qual é a melhor forma, revisar, repassar, revisitar as nossas leis, principalmente as leis do marco regulatório. Depois o resto, porque sai 1.200 por dia, não dá para a gente visitar humanamente possível, mas se a gente, pelo menos, nisso que é importante, porque sabe, Manuela, tem uma coisa que eu falei para a diretora lá de medicamento da Anvisa, o dia que o baço, o pâncreas, o estômago, o fígado e todos os outros órgãos, o intestino, lebula, aí eu vou até entender a diferença entre medicamento e alimento. Eu vou entender. Porque eles nem bula. Eles estão vendo que a gente está ingerindo um medicamento, ingerindo um alimento, vão ler a bula, vai entender o que é que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa, né, numa forma muito mais, com uma visão muito mais sistêmica hoje, tomar conta mesmo do que é efetivamente saúde, até porque o jovem não quer saber e nem quer ouvir falar de doença. Vocês são muito responsáveis, uma responsabilidade grande, para que a gente daqui para frente tenha saúde, e a marca própria é bem isso. É aí que a gente quer entrar, né, Quintarelli? Desculpem eu interromper, mas eu quero que vocês saibam que na Abimapro vocês têm voz para vocês falarem tudo que vocês acreditam que tem que ser feito, e apoio, porque nós vamos fazer. O Quintarelli já é o nosso novo vice-presidente na próxima gestão, e nós vamos, além de fundador, sócio-fundador, sempre ter acreditado, ser nosso parceiro, nós vamos, né, Quintarelli, fazer tudo que seja necessário para que realmente a gente mude, ajude a mudar. Não fique de braço esperando o governo fazer. O governo não vai fazer nada. É a sociedade civil que tem que fazer. Então, muito obrigada, viu, desculpa a invasão. Gente, eu que agradeço, Neide. A Neide é a nossa presidente desde o início, sempre aguerrida, e assim, tudo que está na mão dela, ela que abre caminho. Então, eu fico feliz em receber esse convite aí para ser novamente vice-presidente aí da Abimapro. A gente já fez essa dupla, né? Já. Nós fundamos em 2006, né? E estamos aí até hoje na briga, né? E a marca própria participando cada vez mais. E a trancos e barrancos, como ela falou, né? Dependendo de governo, não, dependendo da atitude de nós mesmos. Gente, obrigado aí pela participação, mais uma vez. Gratidão, Luana, gratidão, Manuela, meu querido Sandro. Estou doido para tomar um café contigo aí quando eu for voltar a São Paulo. Espero que melhore um pouquinho aí para eu estar aí junto com a Neide. Sandro, eu também quero o Verão como associado, hein? Logo, logo. Viu que eu estou aproveitando. Ontem já aproveitei com o Ministério da Economia aqui, com o Ministério, com o MAPA, hoje eu vou aproveitar. Todo mundo que está participando, estou agora pegando um monte de associado, porque nós vamos mudar o Brasil, sim.
com representatividade, a gente vai mudar, sim, tudo aquilo que a gente precisa. Aí a associação ABMAP tem uma vantagem, né, Quintarelli? Nós não temos nenhum político de estimação, a única coisa de estimação que a gente tem é bichinho de pelúcia. E a gente não precisa de lobby e não precisa de deputado, a gente vai no técnico, sabe o técnico científico? É ali que a gente vai, é ali que a gente muda. Então venham com a gente. Até porque em relação a isso não tem discussão, né? Quando a gente tem o técnico e a ciência ali, em relação a isso não tem discussão. Pode mudar diretor, pode botar quem quiser, porque com o técnico científico ninguém discute, né, Manuel? Ninguém discute. É isso aí, é isso mesmo. Então tá, obrigada, Quintarelli, pelo... Gratidão a todos. Neide, um beijo para você. Muito obrigada. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada. Beijão, gente. Tchau, tchau. Agora eu vou Obrigado, pessoal. com vocês. Tchau, gente. Obrigada.